Bem, meus amigos, já vamos nós se aproximando aí da nossa hora, não é? Nosso estudo do livro Nosso Lar, para encerrar as nossas aulas do dia de hoje. Quero lembrar a todos que nós teremos uma atividade nesse domingo na nossa Casa Espírita. É o Fórum de Ideias e Debates 2021, que vai acontecer dia 31 de janeiro, às 10 horas da manhã. Já mandei até o cartazinho para vocês. E o tema que será exposto para todos nós será o seguinte: o limite do necessário na visão espírita. E será realizado pela nossa irmã Ana Paula Souza, trabalhadora do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, o CEOI. Então, nós convidamos a todos para participarem desse seminário, desse fórum, no domingo, às 10 horas da manhã, dia 31. E também lembrar a todos que na quinta-feira que vem, por volta das 18h15, eu vou mandar o planejamento, como eu sempre faço, mando para vocês no início da semana, o nosso curso sobre os ensinos de Jesus vai acontecer toda quinta-feira no lugar do Evangelho por Sobral. Nós vamos fazer o estudo dos ensinos de Jesus baseado naquele livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Quem quiser participar, o convite está aí. Mais uma oportunidade de nós estudarmos a palavra do Mestre Jesus, né? De forma bem profunda, como nós gostamos de fazer na nossa casa. Então, hoje, nesse horário, nós vamos estudar o nosso livro, Nosso Lar. Nós estamos estudando o capítulo 8, que trata da organização de serviços. Nós já avançamos nesse capítulo, tá? Já estamos na metade do capítulo. Eu vou ler o parágrafo que nós paramos na metade de um parágrafo, mas eu vou pegar esse parágrafo desde o início para facilitar para todo mundo. Outra coisa que eu queria pedir a vocês, quem tiver o Livro dos Espíritos e o Evangelho próximo, deixa aí em cima da mesa, porque nós vamos usar para consulta e a gente vai ler alguns trechos. Então, quem puder, coloca aí o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos aí na mesa, ao alcance da mão, para que a gente possa, né, ler juntos. Então, vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. É só deixar aí, a gente vai podendo lançar mão dessas obras para, né, somar com o nosso estudo do livro Nosso Lar. Bem, eu vou começar, eu acho que todo mundo já pegou o livro, né? Os livros, então eu vou começar aqui, quando ele diz assim: mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Quem está com o livro dessa capa é na página 53. Mas não é difícil de achar, não. É só a pessoa procurar um parágrafo que inicia assim: mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Pula aí uma folha do livro e procura esse parágrafo. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Eu acho que todo mundo já achou, não é? E continua assim: sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos, no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis da Terra. Observe isso quando ele diz: há substâncias ásperas nas zonas invisíveis da Terra.
tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Então, nós paramos aqui na semana passada. Vamos dar continuidade aqui. E ele diz assim: os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Então, vamos dar uma paradinha agora, né? Vamos dar uma paradinha agora. 53, uma paradinha agora. Ele diz assim, ó: os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, tá? Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino valor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis suas mentes rudimentares. Então, quando ele fala construções infantis de suas mentes rudimentares, nós temos primeiro que nos lembrar o seguinte, que esse livro foi escrito por volta de 1940, né? Mais ou menos por aí, se eu não me engano, né? 1944. É uma ideia. Esse livro foi publicado em 1944. Tem uns 80 anos, mais ou menos. Então, naquela época, havia essa ideia equivocada da imagem do indígena no século XX e séculos anteriores, né? Então, existe, e ainda existe até hoje, podemos dizer assim, uma deformação da imagem da sociedade indígena entre a sociedade dita civilizada. Então, a sociedade que se considera civilizada tem uma imagem deformada da sociedade indígena, por falta de pesquisas e estudos sobre o tema. Os principais equívocos que havia naquela época, que ainda existe hoje, é acreditar que os indígenas constituíam um bloco único, com a mesma cultura, compartilhando as mesmas crenças, a mesma língua. Essa é uma ideia totalmente errada, que reduz culturas, tá, tão diferenciadas. No caso indígena, o genérico apaga as diferenças, porque a gente vê o indígena no aspecto genérico. Isso apaga as diferenças. O indígena, ele deixa de ser tamoio, tupi, dezana, arapazo, macuna. Ele deixa de ser isso. São sociedades diferentes uma das outras, para se transformar simplesmente no índio. Aí a gente diz assim, o índio... Gente, são centenas de culturas pelo nosso país. Algumas já desapareceram, mas ainda existem. Cada cultura tem um modo de ser diferente, fala uma língua diferente, tem práticas diferentes. Então, nós não podemos dizer, como André Luiz disse aqui, construções infantis de mentes rudimentares. Mas a gente tem que compreender que isso é uma visão equivocada daquela época. Hoje melhorou um pouco, mas ainda temos essa ideia. Quer ver uma forma que a gente tem de equivocada, de generalizar? Quando a gente diz assim, o Paraíba. Ah, Paraíba o cara é lá do Amazonas. Aí chama todo mundo que mora, que vive do centro do país para cima de Paraíba. O nortista, eu me lembro quando era criança, a minha mãe tinha uma vizinha, ela escreveu muito rica, presta atenção. Ela disse, porque ele é nortista, ele é nortista, ele é nortista. E eu ficava ouvindo, né? Não, porque ela é da Paraíba, nortista. Entendeu? Então, chamava todo mundo que era nordestino de nortista. Era uma forma de generalizar. Então as pessoas falam Paraíba,
nortista, para designar o povo nordestino e o povo da região norte. Mistura tudo. A pessoa ignora as diferenças culturais entre os 9 estados do Nordeste. O Nordeste tem 9 estados, cada um com a sua cultura. E os 7 estados da região norte. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia. E generaliza, coloca tudo mesmo, tudo junto. É igual aqui. O pessoal do norte diz, da região norte, nordeste, diz assim, o povo do sul. Não é assim? O povo do sul. O povo do sul é tudo assim, age da mesma forma. É assim que eles falam, o povo do sul. Gente, o sul tem 3 estados. O sudeste tem 4. O centro-oeste tem 3. Em 3, 4, né? Porque Mato Grosso. Ai, meu Deus do céu, estou engasgando aqui. Entendeu? Então temos Goiás. Então, o centro-oeste é diferente. Então, o pessoal emenda tudo. Aí o centro-oeste, o sudeste, o sul vira tudo o povo do sul. Mistura, generaliza. Generaliza tudo. E, na realidade, nós sabemos que não é assim. Por isso que ele fala aqui. É ainda aquela ideia, aquela ideia de se colocar como o povo mais importante, civilizado. Os indígenas são mentes rudimentares, incivilizados, e nós não sabemos que é nada disso. Então a gente tem que, ao ler isso aqui, fazer a crítica. Mas a gente tem que entender. O livro foi publicado em 1944. Né? Em 1944. Então, nós não podemos mais ter essa ideia. Cada estado tem a sua cultura. Nós temos o Mato Grosso do Sul, Goiás, né? É uma região. Temos a região norte, outra região. Aí o Goiás foi dividido, né? Em Tocantins e Goiás. No norte de Goiás virou região norte. A parte mais centro-sul continuou na região centro-oeste. Então, nós não podemos dizer o povo do sul. Cada estado tem sua história, tem sua cultura. Mas é dessa forma que nós vemos as nações indígenas. É do índio. O índio. Então, ao ler, ao estudar a obra de André Luiz, nós temos que fazer a crítica. É uma visão equivocada dessas nações, dessas civilizações. Mas era comum naquela época, como muitas pessoas hoje ainda não conseguem fazer essa distinção, né? E falam errado. Denise, você quer colocar alguma coisa? Né? Então a gente tem que estar atento para isso. Continuando aqui a leitura do nosso texto. Os fundadores, aqueles que fundaram a colônia Nosso Lar, não desanimaram, porém, foi muito difícil no início. Prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus, que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui o serviço perseverante. Ele compara, o europeu começa a chegar à América. Como é que ele ocupa o Brasil? Essa América do Sul, o português, o espanhol, mas vamos tratar do Brasil. Com violência, não é? Os portugueses, quando chegam aqui na nossa terra, no Brasil, eles acham com violência, praticando a escravidão. Quando eles vão chegando na região espiritual, para formar a colônia Nosso Lar, a ação e o comportamento é diferente dos encarnados. No plano espiritual, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Então,
os portugueses, europeus, chegam ao Brasil se instalando de uma forma bélica, inicialmente. E os espíritos que vão fundar nosso lar são espíritos que viveram outras encarnações nessa região da Europa. A ação deles é diferente para formar essa colônia. Então, nós poderíamos dizer que na erraticidade, os espíritos desatados da matéria mais densa vão, aos poucos, despertando para as verdades eternas, a consciência do seu eu espiritual, sua missão evolutiva, a conexão com o universo e o Criador. Então, eles, conforme esses espíritos vão começando a se libertar de certas situações mais difíceis, conforme eles vão crescendo, eles vão evoluindo, eles começam a despertar para o amor, para a fraternidade, entendeu? E percebendo qual é a sua missão evolutiva e a conexão com o universo, com o Criador. Então, esses espíritos que vão começar a fundar nosso lar, eles vão começando a perceber tudo isso. Nós podemos pegar aqui o nosso livro dos espíritos, quem tiver com o livro aí, e abrir na questão 159. Na 159, que diz assim, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos na questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado por haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar frustrador. E também na questão 165, vamos ler aqui na questão 65, na notinha, tem a pergunta: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Eles dizem, influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. E aí a notinha diz assim, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se com a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência na matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação, que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificaram com o estado do futuro que os aguardava, são os em que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Vamos pular o terceiro parágrafo. Vamos para o quarto parágrafo, que é o último. A perturbação que segue a morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção em que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue, a morte, cada um vai para o seu lado, ou se preocupa com os que lhes interessam, né? Então a gente vai percebendo como André Luiz vai começando a tomar ciência do mundo que o cerca. E ele vai começando a analisar, né, essa colônia onde ele se encontra, como é que as coisas acontecem, porque ele passou muito tempo em desequilíbrio. E agora ele começa a ter uma noção mais ampla de tudo que está acontecendo. Seguindo aqui no nosso livro, ele diz aqui, a essa altura, atingíramos uma praça maravilhosa, uma praça de maravilhosos contornos,
ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador, que é Lísias. Apontando o palácio, continuou: temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Né? Quando ele fala aqui sobre... ele vai dizer aqui que são esferas que os ministros costumam excursionar, né? Ele vai falar sobre isso, sobre essas esferas que os ministros costumam excursionar. As organizações do mundo espiritual, elas não estão isoladas, tá? Elas não estão isoladas. Há diferentes regiões espirituais, zonas, colônias ou esferas. Não é uma coisa padrão, aquela coisa assim isolada. Há diferentes regiões espirituais. Nós vamos ter algumas zonas, algumas colônias, algumas esferas. Há várias regiões no mundo espiritual. Cada uma delas responsável por um tipo de trabalho, dependendo das necessidades. Então, nós poderíamos dizer, existem regiões espirituais similares, superiores, inferiores, vinculadas ao plano material, que se integram, onde os espíritos podem se localizar para visitação a seus afetos, troca de experiências, agregar valores ao conhecimento, assistência e contribuir com o progresso mútuo. Então, nós vamos encontrar no plano espiritual várias áreas responsáveis por vários tipos de atividades. Por quê? Todos os espíritos, quando eles vão desencarnando, eles não convergem todos para o mesmo lugar. Há várias necessidades. Os espíritos, eles estão em vários graus evolutivos. Na própria colônia Nosso Lar, nós vamos encontrar áreas ali dentro responsáveis por vários tipos de tarefas. Nós vamos ter Ministério do Esclarecimento, Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, da Comunicação, da Elevação, da União Divina. E os espíritos estarão alocados de acordo com as suas necessidades. E da mesma forma, em outros lugares do astral, existem várias colônias, várias outras zonas, se podemos dizer assim, realizando trabalhos diferenciados. Então, os espíritos, muitas vezes, eles vão excursionar entre essas regiões. Muitas vezes eles vão para regiões onde eles vão para aprender, para trabalhar, para estudar, para conhecer coisas diferentes, para contribuir com suas assistências. Né? Então, quando ele fala aqui, né, temos nessa praça o ponto de convergência dos 6 ministérios, todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Então, há toda uma rede de locais para se trabalhar. Não é uma coisa única, fixa. Né? No livro Consolador, eu vou tentar abrir aqui o ecrã, para a gente ver se ele abre agora. Esse computador está dando também uns problemas aí. Acho que é tempo de validade dele está começando também, ficando velhinho. Vamos ver se ele abre aqui. Meio difícil de abrir. Ah, meu Deus. Não, ele está com dificuldade. Eu vou pegar aqui, infelizmente ele está com essa dificuldade. Vou tentar de novo, ver se ele abre.
Ele nunca fez isso, ele funcionou normalmente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Até aqui ele está indo bem. Vamos ver se ele abre. Vamos lá, amiguinho. Não está querendo abrir, não. Abriu. Só que eu tenho que fechar essa daqui e abrir a outra. Vamos lá. Curso do livro Nosso Lar, capítulo 8, segunda parte. Vamos lá. No livro O Consolador de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, na questão 244, é feita a seguinte pergunta: existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso é sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? E Emmanuel responde: considerando a penitência em sua feição expiatória, quer dizer, o equívoco, né? A reparação em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera para vós invisíveis, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes do crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Então, no plano espiritual, existem numerosos lugares de provações aonde os espíritos terão que se encontrar. Lembra quando nós estudamos o livro Memórias do Suicida? Aquela colônia onde os espíritos estão ali para trabalhar, estão ali para se recuperar, é uma colônia de muita dor, de muito sofrimento mesmo. E ali se encontram espíritos, né? Entidades perversas, penitentes do crime, suicidas, que vão para lá para conhecer as primeiras manifestações do remorso, do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Então, isso não pode acontecer tudo num lugar só. É preciso ter lugares para atender toda essa gama de espíritos. O nosso lar é uma colônia que atende um grande número de espíritos, mas ela não consegue atender a todos os espíritos, não é verdade? Ela não vai atender a todos os espíritos. Há um grupo de espíritos aí que precisa ainda de uma situação mais, vamos dizer assim, apertada, não é? Para que eles possam crescer. Continuando aqui, deixa eu ver aqui um instantinho. Continuando aqui essa nossa leitura. Diz aqui também. Ali vive, né, quando ele fala, governadoria, ali vive o nosso abnegado orientador nos trabalhos administrativos. Utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. 3.000 funcionários. Não é fácil, né? Nos trabalhos administrativos. Entretanto, é ele, o trabalhador, o governador, mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas. Olha aí. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne as horas de sono. Então, os espíritos, eles excursionam por todas as esferas, para trabalhar, para aprender, para crescer, para ajudar. Nós vamos aqui também, deixa eu ver aqui, avançando um pouquinho, né? Ainda no pensamento de Emmanuel, na questão 244 do Consolador, ele diz assim: quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente veterados do crime, haveria para ele um sofrimento continuado, como seu próprio erro. O pastor, porém, não quer que se perca uma só de suas ovelhas,
Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. Então, nessas colônias, nós vamos encontrar esse trabalho incessante de auxílio a todos aqueles que necessitam. Peguem também aí o Livro dos Espíritos, na questão 254. Kardec pergunta assim: e a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam mais? Né? Ratificando, já foi dito, não podem sentir a fadiga como tereis. Conseguintemente, não precisam de descanso, os espíritos, do descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgão cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual, inteiramente moral, seu repouso. Aí nós podemos, aí ele diz aqui, né? Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quando de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais inferior o espírito, mais cansado ele se coloca. Tá? Quanto mais elevado, tanto menos precisarão de repousar. Então, a gente nunca vai ver espíritos superiores cansados. Eles não vão se cansar. Por isso que o governador está sempre trabalhando. Mas ele faz questão de pedir aos seus trabalhadores que viajem de férias. Mas quando eles assim o fazem, por ordem do governador, é para participar de seminários, para participar de eventos onde eles poderão aprender mais e até irão tirar esse momento de férias para trabalhar em outras regiões, ajudando outros companheiros, porque eles não se sentem realmente cansados, não é verdade? E lá nós podemos ver no... Deixa eu pegar aqui. Quando ele diz aqui, ó, deixa eu ver aqui, só para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 2, no capítulo 3, item 2, diz assim: diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito, na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variação ao infinito, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenham. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade, olha aí a treva e a luz, e do espetáculo sublime e infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, vai depender desse grau evolutivo do espírito, né? Então, vamos continuar aqui com o nosso slide. Podemos conceituar de três maneiras, para efeito de estudo, a palavra moradas mencionada no Evangelho de Jesus. Os mundos, que formam o universo, onde outras humanidades também realizam a marcha evolutiva. Os outros mundos, esses mundos são mundos transitórios, tá? Porque ele diz assim, são os mundos que formam o universo, onde outras humanidades
também realizam a marcha evolutiva. Esses mundos são transitórios, são planetas destinados particularmente aos seres desencarnados errantes, ainda necessitados de reencarnações, portanto, espíritos errantes, intimamente ligados ao ambiente do próprio planeta, qualquer que seja pelas ações cometidas no pretérito. Esse é um tipo de morada. Tem outra. Diversas zonas espirituais superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. São vários tipos de moradas. E temos também as zonas, essas zonas espirituais são regiões ou esferas espirituais. Localizam-se vizinha à crosta no plano extrafísico. Existem regiões ou esferas espirituais de diferentes graus evolutivos, caracterizando-se desde simples postos a verdadeiras cidades espirituais. Essas regiões se dividem gradativamente em lugares de sofrimento e ignorância, até aqueles onde o espírito estado de maior entendimento é feliz. E temos também os vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito. São moradas. Esses departamentos da mente são outras tantas moradas individuais, como repositório das realizações, mais ou menos felizes, das inteligências encarnadas e desencarnadas. Então, quando Jesus diz, a casa do meu pai tem muitas moradas, são essas várias regiões do astral, mas também são os departamentos da nossa mente, que eu falei sobre isso na aula anterior, que consta do livro No Mundo Maior, né, de André Luiz, naquele capítulo que fala sobre a mente. Então, esses departamentos da mente também são moradas. A casa do meu pai tem muitas moradas. São as moradas individuais. Então, olha como esse aspecto é grande, é amplo. O espaço tem muitas moradas. Zonas espirituais, planetas, mas também tem a mente humana como uma dessas moradas, né? Agora vamos lá voltar ao nosso livro. Parece-me que a glória dele, quer dizer, ele está falando aqui da glória do governador, é o serviço perene. Hein, Rose? Oi. Tá, esse departamento da mente, o exemplo, a gente pode colocar aquele filme Amor Além da Vida. Ah, sim. Né? Exatamente. Tanto ele quanto ela estavam dentro desse departamento da mente, essa morada no departamento da mente. É porque eles aqui, não é isso? Os departamentos da mente são outras tantas moradas individuais, como repositório das realizações mais ou menos felizes das inteligências encarnadas ou desencarnadas. Desencarnadas, no caso aí era desencarnadas. É o repositório das realizações mais ou menos felizes nosso que estamos aqui e eles que desencarnaram. Então, os departamentos da mente. O que nós trazemos da nossa mente? Olha o que está na letra C. Onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito. Todos têm uma mente. No livro maior, André Luiz coloca muito bem isso. A questão dos departamentos da mente. Consciente, subconsciente, superconsciente. Estão lá os 3 departamentos. Né? Aí ele fala do ego, do id. Está lá o consciente, o inconsciente, o superconsciente, departamentos da mente. O que rola nessas áreas da nossa mente? O que acontece no nosso consciente, no nosso inconsciente, no nosso superconsciente? Olha aí, os dramas, as tragédias, os anseios, as realidades do espírito. São moradas individuais. A gente pode colocar, por exemplo, uma esquizofrenia, esse departamento da mente dos encarnados, nesses
nesses pensamentos, nessa... Isso aí eu já não posso falar com você, porque já é uma coisa mais... Né? Mas, de repente, né, já fica um pouco mais complicado. Mas poderíamos dizer o que leva a criatura a esse momento, a vivenciar uma esquizofrenia. O porquê? A que desequilíbrio ele se envolveu para chegar a esse ponto? Não é? Vamos pensar assim. O porquê daquele espírito ser um esquizofrênico? Que situações ele viveu no seu pretérito que hoje ele traz essa patologia? Isso foi ações mentais, não foi? Não são registros mentais? Desequilíbrios extremos. Não, mas eu coloquei como... que essa pessoa vivenciou. Eu coloquei como as namoradas individuais. Né? Ele vivenciou de tal ponto certos desequilíbrios que nessa encarnação ele tem uma patologia grave, que é uma esquizofrenia. Né? Por que ele reencarnou esquizofrênico? Porque Deus achou que ele tinha que ser um esquizofrênico? Claro que não. Nós sabemos que foram abusos. Utilizou mal o livre-arbítrio, acabou desequilibrando a sua mente, que acabou afetando o seu perispírito, e isso acabou sendo drenado para o corpo. É fruto de desequilíbrios de vidas passadas, né? Que vem se acumulando. Agora, o que ele viveu na sua mente para chegar a esse ponto? Dramas, tragédias. É isso aí. Isso aí. Moradas individuais. Cada um de nós temos a nossa mente. O que nós articulamos dentro da nossa mente? A nossa mente são nossas moradas individuais. Coisas que ninguém sabe, só nós mesmos. Mas tudo terá consequência. Né? Então ele diz aí, os departamentos também são outras moradas individuais como repositório das realizações mais ou menos felizes das inteligências encarnadas ou desencarnadas. Dos desencarnados, é por isso que eu fiz essa analogia. Então vamos lá continuando aqui no nosso livro. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. E parece que a felicidade dele é trabalhar continuamente, do governador. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos. Isso é Lísias falando, tá? Lísias já está lá há 40 anos. E com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Então, o governador está sempre ali trabalhando, incansavelmente, né? Então, nós poderíamos dizer que esta disposição do governador revela sua elevação. Para os espíritos em condição superior, o trabalho é, antes de tudo, sinônimo de felicidade, prazer de ser útil e de servir ao Criador em sua obra. Essa é a grande alegria dele. Não é participar de eventos, de festividades na colônia. É estar trabalhando continuamente para servir ao Senhor. Vamos pegar agora o Livro dos Espíritos, questão 562 e 563. Vamos lá. 562 e 563. Parte 2, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. A 562, 562, diz assim: já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Os espíritos respondem: que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. 562A. De que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus,
transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Essa é a grande alegria do espírito superior. 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos, mas ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo, pela consciência que têm de ser úteis. Então, é a grande alegria desses irmãos. É trabalhar incessantemente. E aqui, continuando no livro, diz assim: depois de longa pausa, o enfermeiro amigo Lísias, que é chamado de o visitador da saúde, acentuou: não faz muito, comemorou-se o 114º aniversário da sua magnânima direção. O governador já está há 114 anos na direção da colônia Nosso Lar, trabalhando incessantemente. Calava-se Lísias, evidenciando comovida, quer dizer, respeitosa reverência, enquanto eu, André Luiz, a seu lado, contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Né? Então, nós vamos já caminhando para o final do nosso estudo e nós vamos refletir um pouquinho aqui. A que conclusões podemos chegar sobre a organização da colônia retratada por Lísias André Luiz? Que o medo, nutrido a respeito de nossas incertezas sobre a vida futura, são frutos da falta de conhecimento sobre a vida espiritual e nossa incompreensão sobre o amor divino, cuja sabedoria se manifesta em toda a criação, organizando todo o universo através de suas leis imutáveis. Então, muitas vezes a pessoa, né, tem aquele medo: ah, meu Deus, né, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Então, nós chegamos a essa conclusão, que esse medo que nós temos, essa incerteza sobre a vida futura, é tudo fruto da nossa falta de conhecimento, da nossa ignorância sobre a vida espiritual. Daí a importância da gente fazer esse estudo, para que a gente possa ir descortinando essa vida espiritual. E conforme a gente vai descortinando isso, a gente vai começando a compreender melhor o Pai, né, o Senhor, e o seu amor por todos nós. Porque aí a gente percebe que a sabedoria do Senhor se manifesta em toda a criação, organizando todo o universo através das suas leis imutáveis e permitindo a todos os espíritos terem oportunidades de aprender, de crescer, de melhorar, porque todos eles serão dignos e merecedores da ajuda do Senhor. Então acaba essa ideia, né, de que não se tem justiça. Todos nós teremos direito a novas oportunidades, todos nós seremos merecedores da misericórdia do Senhor. E fazendo esses estudos, nós vamos compreendendo isso. Desde aquele irmão com maior dificuldade até o mais sublime. Porque, na realidade, aquele com mais dificuldade um dia também será espírito puro. Isso graças à misericórdia, à bondade do Senhor e às suas leis imutáveis. Então, para a gente encerrar o nosso estudo, vamos abrir o nosso livro dos Espíritos na questão 619, quando Kardec faz a seguinte pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem.
Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é o que o progresso se efetua. Né? Então, todos aqueles que estão estudando estão investigando. Nós estamos aqui investigando, tá? Nós estamos investigando a lei do Senhor, enquanto estamos estudando, estamos aprendendo, para que a gente possa compreendê-la em sua plenitude um dia. E Kardec faz a seguinte nota: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida, e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias? No embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem. Né? Se não existisse a reencarnação, o que seria desses nossos irmãos que morrem em meio à brutalidade e não têm a oportunidade de crescer, de se instruir, de conhecer as leis do Senhor? Então, a reencarnação é bênção divina, porque só ela pode proporcionar a todos nós novas oportunidades de crescimento, de aprendizado e de evolução, servindo ao Senhor. Então, é uma bênção que realmente o Pai nos concede, né? Então, assim, nós encerramos esse nosso capítulo 8 do livro Nosso Lar. Semana que vem nós vamos entrar no problema da alimentação, quando a coisa vai ficando mais complicada, né? Quem conhece já sabe disso. Vai ficando mais complicado, porque vai chegando mais no terra a terra, né? Comida, a alimentação é uma questão meio complicada, meio difícil. Então, nesse momento, nós estamos encerrando o nosso estudo, mais uma vez convidando a todos para o nosso fórum de ideias e debates, que vai acontecer no dia 31 de janeiro, agora domingo, às 10 horas da manhã, quando nós faremos aqui na nossa casa. E eu vou mandar o link do fórum no domingo mesmo, por volta de 8, 9 horas da manhã, eu vou estar mandando o link. E o tema é o limite do necessário na visão espírita. Um assunto bem importante, bem atual, né? O limite do necessário. E nós que estamos vivendo uma pandemia, será que nós estamos conseguindo realmente entender qual é o limite do nosso necessário? Porque antes da pandemia, o nosso necessário era muito amplo, né? Hoje, estando em reclusão, entre aspas, a gente percebe que o necessário não é aquilo que a gente considerava necessário, não era tão necessário assim. Então, a gente está conseguindo viver sem ele. Não é verdade? Tivemos que abrir mão de uma série de coisas. E morremos? Não, continuamos aqui. Então, a gente vai conversar sobre isso, sobre esse limite do necessário na visão espírita. Então, para a gente, eu espero contar com a presença de vocês no domingo, 10 horas da manhã. Eu mandei um cartazinho para vocês. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir à minha querida amiga Suzy para fazer, hoje é a primeira vez que ela está conosco. Que bom revê-la, querida, que você possa estar conosco mais vezes. Segunda-feira eu vou mandar o planejamento da semana, e aí você vê os estudos que você deseja participar conosco. Então, eu vou pedir para a minha amiga Suzy fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento do estudo de hoje. Senhor Jesus, amado Mestre, te agradecendo sempre, Senhor Jesus, pelo aprendizado nessa tarde e noite. Obrigado, Senhor Jesus, que possamos, com esse estudo, conseguir refletir nossas atitudes e poder, Senhor Jesus, ganhar ferramentas para o nosso pensamento, de nos tornarmos um ser integral. E ainda que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes possa, Senhor Jesus, estar nesses hospitais onde tanta dor ainda está sendo alcançada. Que as equipes dos médicos socorristas espirituais possam, Senhor Jesus,
acalentar as almas desses entes queridos que com tanta dor não entendem a separação momentânea. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, minha querida amiga, que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que vocês possam ter um fim de semana maravilhoso, com menos Assim calor, um pouquinho mais fresquinho, tá bom? Porque eu sei que vocês são calorosos, mas também não precisa tanto, né? Afinal de contas, deu 41, né? Pelo menos foi o que minha mãe falou. Isso não é fácil. Ah, mas você estava num lugar fresquinho. Aqui chegou aos 34, 33, 34. Agora, por volta das 6 horas da noite, estava uns 27. Mesmo assim, Ai, que beleza. é quente pra cá. E hoje mesmo, agora à noite, está meio abafadinho. Mas, se Deus quiser, vai refrescar mais ainda, tá bom? Ó, um beijo no coração. Beijo para todas. Tchau. Um abraço para a família e que Deus abençoe a todos. Bom, Beijo para todos. nos Boa noite. encontraremos aqui no nosso fórum às 10 horas da manhã. Fiquem com Se Deus. Deus Deus quiser. abençoe a todos. Tchau. Gratidão. Boa semana. Tchau, De muita querido. luz e muita paz.